Pessoal, o jogo virou totalmente contra o ministro Alexandre de Moraes. Depois de anos aplicando decisões autoritárias e monocráticas, a gente está vendo o barco do ministro do STF afundar frente à ofensiva americana de penalizar os juízes que não respeitam a liberdade de expressão nos Estados Unidos, dos Estados Unidos, né? E aqui a gente vê que membros do governo americano mostram que esse é um caminho sem volta. E aqui no Brasil, Lula e sua equipe tentam apaziguar os ânimos, porém, nós vemos que a reação da equipe do presidente é totalmente pífia e temos alguns exemplos. Maduro tomou o poder da Venezuela utilizando a força e nosso governo nem se manifestou. Trump aplicou sanções contra o Brasil e não houve reação. Provavelmente Lula ficará caladinho após esse duro golpe dos americanos contra Moraes. Enquanto isso, o mundo desaba sobre o PT e sobre a esquerda aqui no Brasil. O Haddad implora para que Hugo Mota seja a favor de sua política robusta de criação de impostos. Mas pelo jeito, pelo que eu estou vendo aqui, eu vou compartilhar com vocês, o Congresso já tomou um lado. Aproveita para se inscrever aqui no canal, compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas possível para você não perder nada. Eu sou Ana Paula, sou de São Paulo, capital, e é um prazer muito grande ter cada um de vocês aqui junto com a gente. Obrigada aí pela sua companhia. Deixa o joinha no vídeo que nos ajuda demais e compartilha bastante para que as pessoas tenham acesso à informação independente. Bom, gente, bora lá? Olha só, começa aqui com o governo desesperado, que diz que o aumento do IOF é a única solução para o momento. Em que ponto chegamos, meus amigos? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Olha só, fala absurda de Lula sobre a falta de água no sertão. Disse que Deus deixou o sertão sem água, pois sabia que ele seria presidente. Isso me lembra quando o Bolsonaro trouxe uma fala que a esquerda caiu matando em cima, porque ele disse, graças a Deus, foi mais ou menos assim, eu não vou lembrar exatamente o contexto da época, eu lembro assim do contexto, claro, mas não vou lembrar exatamente a frase, como que ele colocou as palavras, mas a petezada aí, né, trouxe que, ele falou que graças a Deus que veio a pandemia, né, para mostrar quem era o Lula, quem era a esquerda, enfim. E aí aconteceu que a esquerda caiu matando. Agora, olha o que o Lula disse, que foi Deus que deixou o sertão sem água, para que ele sabia que ele ia ser o presidente e ia resolver a situação, como se fosse para favorecer ele. Então, milhares de pessoas sem água, sem comida, passando necessidade, crianças desnutridas. Que bom, ele disse. Então não daria na mesma? Ou só quando a oposição fala algo, ou traz alguma analogia ou metáfora, é que deve ser apedrejada? Comenta aí a sua opinião que eu quero saber. E aí aqui diz, né, com milhões de pessoas em situação de miséria e falta de condições básicas, ele vem e fala isso, para piorar tudo. E disse, ainda tentando atacar o Bolsonaro, tá? Que não se pode votar em qualquer tranqueira. Será que tranqueira não é ele? Vamos ler essa matéria que saiu aqui no G1 do Globo. Eu vou ler o trecho só para vocês verem, a matéria é grande, então não vou ler tudo, quem quiser, né, fique à vontade para depois ler e ter a sua compreensão aí de uma forma mais ampla, mas aqui está escrito a matéria, abre aspas, Deus deixou o sertão sem água porque sabia que eu era presidente, fecha aspas. Diz Lula na Paraíba. Lula lembrou a importância das obras de transposição do Rio São Francisco e disse que decisão foi a mais importante que ele já tomou na vida. Então, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nessa quarta-feira, dia 28 de maio de 2025, as obras de transposição do Rio São Francisco e disse que Deus deixou o sertão sem água porque sabia que ele seria eleito presidente. A fala ocorreu durante um evento na região de Cachoeira dos Índios, no sertão da Paraíba. A cerimônia marcou a entrega de uma das obras do novo PAC, focada em infraestrutura hídrica da região. Abre aspas, Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da República e que eu ia trazer água para cá, fecha aspas, disse o presidente. E durante o discurso, Lula lembrou a importância da obra para a região Nordeste. Mais cedo ele assinou uma ordem de serviço para ampliação das obras de integração
do Rio São Francisco em 4 estados durante a visita a Salgueiro, que é Pernambuco. O projeto de transposição é a maior obra de infraestrutura hídrica da América Latina e foi oficialmente lançado em junho de 2007, após décadas de debate sobre a necessidade de levar as águas do Velho Chico para regiões historicamente castigadas pela escassez de água. E na Paraíba, Lula lembrou a importância das obras e disse que a decisão do projeto foi a mais importante que ele tomou na vida. Abre aspas. Porque era, uma obra que muita gente não acreditava que a gente pudesse fazer. Porque fazia 179 anos. Eu não estou falando de 10 anos, estou falando de 179 anos que se prometia água para essa região. Fecha aspas, afirmou Lula durante o discurso. Abre aspas de novo. Eu, graças a Deus, descobri uma coisa. Deus deixou o sertão sem água porque ele sabia que eu ia ser presidente da república e que eu ia trazer água para cá. Ele sabia que somente uma pessoa que tinha passado fome, somente uma pessoa que com 7 anos de idade carregava pote de água na cabeça. Fecha aspas, afirmou o presidente. E a fala surgiu em tom eleitoreiro, né? Mais cedo, em outra cerimônia da transposição em Salgueiro, em Pernambuco, Lula afirmou em tom de campanha que não se pode votar em qualquer tranqueira para governar o país, após fazer críticas ao governo anterior do ex-presidente Jair Bolsonaro. Aí a gente vê a hipocrisia da esquerda de novo, né? Que fala que a direita só ofende, mas e eles? Chama de tranqueira, fala que deveria ir pra vala, traz um discurso de ódio tão grande quanto o que eles criticam. Não é interessante observar isso? E aqui diz, o compromisso que vocês têm que ter não é comigo não, é com os filhos de vocês, é com netos de vocês, é com pais de vocês. A gente não pode votar em qualquer tranqueira para governar esse país. Concordo, viu, Lula? Concordo. E aí aqui, gente, ainda diz, né? Ele criticou o Bolsonaro, falou que tudo que ele sabia fazer era mentir, era fake news, era contar mentira, era ficar no gabinete do ódio o tempo inteiro. E ele não. O que mais eu vejo esse governo fazer, que é o governo do amor, é que amor é esse que virou ódio. Porque só dá ódio nas pessoas quando ele abre a boca, né? E aqui, o Lula ainda não definiu, segundo o jornal, se ele disputará a reeleição, tá? Em 2026, porém é o principal nome do PT, por enquanto, para a corrida do Palácio do Planalto, já que o PT não tem um nome forte para poder aí substituir o Lula. O que vocês acham? Vão comentando aí o que vocês acham. Enquanto isso, vou trazer uma outra matéria que saiu aqui da Folha de São Paulo, que a Câmara quer derrubar o IOF. Então, olha só, a Folha de São Paulo divulgou, clima na Câmara é para derrubar IOF e o governo tem 10 dias para a nova proposta. Isso quem disse foi o Mota. Então, o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, ele disse nessa quinta-feira, dia 29 de maio, que o clima no parlamento é pela derrubada do decreto do governo Lula, que aumentou o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras, na semana passada. A equipe econômica ganhou 10 dias para apresentar uma alternativa à arrecadação com o imposto. Mota defendeu a necessidade do governo definir medidas estruturantes e colocar em discussão assuntos como a revisão dos benefícios fiscais, a desvinculação das receitas e o andamento da reforma administrativa. Disse ainda que o presidente Lula, que está em viagem, precisa tomar pé da situação. Entre as medidas alternativas de efeito imediato, foram colocadas à mesa possibilidade de taxar empresas de apostas, bets, e antecipar os dividendos que o BNDES, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, repassa ao Tesouro Nacional. Em 2023, o banco pagou 29,5 bilhões de reais em dividendos. Após a reunião de líderes das bancadas no Congresso, Mota disse imaginar que há convergência para rever as políticas de isenção fiscal estabelecida no país. E, segundo ele, elas estão no limite do que o país suporta. A situação está se tornando ingovernável, o orçamento cada vez mais engessado, disse Mota, que afirmou saber que medidas do tipo são antipáticas. Talvez tenha chegado a hora de colocar o dedo na ferida. Tentativas anteriores de reduzir benefícios fiscais enfrentaram forte resistência no Congresso. Segundo Mota, passados 10 dias dado ao governo, haverá a criação de um grupo de trabalho para avaliar os benefícios fiscais. O trabalho deverá ser coordenado pelo deputado federal Cláudio Cajado, do PP da Bahia, e no início da manhã, Mota publicou em seu perfil na rede social X, que é o antigo Twitter, que o prazo fechado com o governo prevê uma proposta sem gambiarras. Combinamos que a equipe econômica tem 10 dias para apresentar um plano alternativo ao aumento do IOF.
algo que seja duradouro, consistente e que evite as gambiarras tributárias só para aumentar a arrecadação, prejudicando o país, escreveu. As bancadas têm pressionado Mota a colocar derrubado em pauta. PDT, União Brasil, republicanos fecharam pelo projeto que susta a medida e PSD liberou a bancada que é majoritariamente a favor de revogar o aumento. Parlamentares de 13 frentes do setor produtivo também divulgaram manifesto para pressionar a colocada do texto em votação. E após a reunião de líderes, Mota disse que se a avaliação do governo for de manter o decreto de aumento de IOF, nossa alternativa pode ser pautar o projeto que susta a medida. Ele disse considerar possível que existam duas soluções para arrecadação insuficiente, uma para esse ano e outra para 2026, e a solução para o impasse causado pela elevação do imposto deverá partir do governo, disse Mota, que classificou como ruim a possibilidade do assunto parar no STF, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, na quarta, o Haddad disse ter explicado a Mota e ao Alcolumbre que a máquina pública ficaria em situação delicada sem a arrecadação prevista com o aumento do IOF, ou seja, o ministro já foi correndo no colo do STF, né, para poder fazer com que o STF fique do lado do governo. São 30 bilhões de reais de cortes de despesa, sendo 10 bilhões de bloqueio e 20 bilhões de contingenciamento, e 20 bilhões de receitas adicionais para cumprir as metas fiscais, afirmou o ministro. Expliquei as consequências em caso de não aceitação da medida, né, do IOF, e o que acarretaria em termos de contingenciamento adicional. Nós ficaremos num patamar bastante delicado do ponto de vista do funcionamento da máquina pública do Estado brasileiro. E um dos argumentos do governo Lula para manter o decreto que aumentou as alíquotas de IOF vem do impacto dessa receita sobre o congelamento de despesas. Cálculos de técnicos do governo indicam que uma eventual derrubada do decreto pode travar cerca de 12 bilhões de reais em emendas parlamentares. O governo espera uma arrecadação de 20,5 bilhões com o IOF para reforçar as contas do governo e ajudar no cumprimento da meta fiscal de déficit zero. Hugo Mota disse em eventual corte nas emendas parlamentares que não é um assunto proibido. Segundo ele, se todos forem cortar gastos, o Congresso sabe que também as emendas terão que ser cortadas e reavaliadas. Então, vocês viram aí, né? Tá pegando fogo esse assunto. E agora um outro assunto também que chegou e que eu quis trazer aqui para compartilhar com vocês hoje, né? A gente falou aqui da fala absurda, né, do Lula sobre a falta de água no sertão, que disse que Deus deixou aí o sertão sem água, pois sabia que ele era presidente, né? E agora eu vou trazer aqui uma outra informação, que é o conselheiro de Trump, que marca Moraes sobre restrições de vistos. Então, bora lá trazer essa matéria que parece que o STF, gente, não está caindo nas graças dos países aí afora, não. Olha só o que aconteceu aqui, saiu no jornal Poder 360. Conselheiro de Trump menciona finalmente o Moraes sobre restrições de vistos. Gente, Jason Miller marcou o ministro do STF no X ao falar sobre a decisão dos Estados Unidos em restringir autoridades que censuram norte-americanos. Então, o conselheiro político do presidente Donald Trump, o Jason Miller, citou nessa quarta-feira, dia 28 de maio, o ministro do STF, ele citou, gente, ele mencionou o Alexandre de Moraes. Tá no X, tá público para todo mundo ver, ao falar sobre as restrições dos Estados Unidos a autoridades que censuram norte-americanos. Em uma publicação em seu perfil na rede social, Miller pediu que os seguidores compartilhassem o anúncio do secretário de Estado, Marco Rubio, a respeito das restrições de visto. O conselheiro pediu que mencionassem uma pessoa que viesse à mente ao ler a medida, e ele mesmo citou o ministro brasileiro. Então, ele colocou assim, hello, e um @ Alexandre de Moraes, e uma mãozinha assim, né? Pra você, viu, queridão? Então, várias pessoas comentaram a respeito do assunto. A menção não confirma oficialmente a sanção a Moraes, mas já deixou bem claro, né, que ele está na mira. Então, a gente vai acompanhar isso daqui de perto, gente, mas os Estados Unidos começou a se posicionar. Por enquanto, o STF não se posicionou sobre o assunto. Em breve eu volto com mais informação sobre isso, então fiquemos de olho, pois as coisas estão mudando, o jogo tá virando, hein? E isso pode ser bom para o brasileiro que quer um Brasil melhor. Vamos acompanhar. Então, um beijo, obrigada, até logo.